Porque protege, né? Protege, ela utiliza essa referência, essa analogia, pelo cuidado que uma mamãe ursa tem com os seus filhotes. E diante dos desafios, tantas vezes dos perigos, das ameaças, ela se levanta, né? Quem já viu aí nos vídeos do YouTube, nos filmes, a ursa quando está talvez irritada, né? Ou preocupada, ela se levanta e é uma fera assustadora, que nós não queremos encontrar fazendo uma caminhada, né? De vez em quando tem alguns vídeos assim. E o ponto central, então, desse material é a preparação para nós sabermos lidar e confrontar, responder às demandas de uma sociedade cada vez mais cética, uma sociedade que deixa Deus de lado e quer responder às suas demandas com, é o caso do capítulo de hoje, com o próprio cérebro. Hoje nós vamos falar sobre o naturalismo. Ela até utiliza a expressão, o naturalismo no sentido materialista. Nós vamos falar hoje que muitas pessoas procuram respostas de todas as coisas que estão ao seu redor, como por exemplo o céu, a lua, as estrelas, o clima. Você e eu, seres humanos, todas as coisas que foram criadas a partir do próprio entendimento, a partir do seu próprio conhecimento e daquilo que também hoje é muito conhecido, né, a expressão do cientificismo, que há uma tentativa também de colocar a ciência num pedestal acima de qualquer outras coisas. E nós vamos ver sobre esses detalhes, tá bom? Então, muito bem, nosso título então, Meu Cérebro é Confiável? Desconstruindo o naturalismo à luz das Escrituras. Muito bem, então vamos lá. A realidade que nós vivemos um tempo onde as pessoas, graças ao bom Deus, a maioria tem bom senso. Mas quando nós partimos para o contexto acadêmico, eu tenho uma colega que é doutora em biologia. Tem algum biólogo aqui na igreja que eu não sabia? Quem? Andréia é bióloga. E você continuou crente, Andréia? Que bênção. Você passou pela faculdade e continuou crente, é igual o Felipe, pode ser estudado também, né? A biologia é uma das áreas que mais se apresenta uma tentativa, uma roupagem de explicar todas as coisas. E nós estamos falando a respeito desse universo maravilhoso que Deus criou, de mim, de você, seres humanos, que nós entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus por meio das Escrituras, que ela diz isso, mas que nesse contexto do cientificismo, e sempre quando eu utilizar essa expressão, há uma carga que nós vamos ver que é importante nós termos conhecimento por meio da ciência, ela é muito interessante, mas há uma tentativa de se esquecer que o ser humano foi criado, que o homem é de fato alguém projetado por Deus. Eles dizem de maneira categórica, a grande maioria dos pensadores acadêmicos, que isso é uma loucura. Então, a tentativa a ciência já provou que Deus não existe. Olha só que interessante. Mas olha só que ponto também. Você já ouviu uma frase como essa? Como você responderia em poucas palavras a um amigo que pensa assim: a ciência já provou que Deus não existe. Não é interessante? As pessoas querem tanto argumentar que eu já encontrei pessoas que não falaram diretamente comigo, mas estavam nessa linha. E perguntar para os irmãos se vocês acreditam nisso é chover no molhado, né? Eu creio que vocês não acreditam nisso, não. Mas como é que nós poderíamos dizer para eles? Por exemplo, como é que é possível você provar cientificamente se existe ou não? Tem 3 pilares: razão,
observação e experimentação. Dá para colocar Deus assim dentro de algum laboratório aqui de Uberlândia? Lá de São Paulo é melhor. Ou então, lá dos Estados Unidos tem um laboratório, dá para colocar Deus lá e falar assim, ó, vamos colocar ele aqui e fazer alguns testes para a gente ver se de fato ele é Deus. Como é que isso traz problemas para aquelas pessoas que querem colocar Deus numa caixa e quer comprovar? Porque temos tantas questões que não são comprovadas por meio do cientificismo. Nós temos questões filosóficas profundas que um cientista naturalista, materialista, talvez negue. Ele vai tentar encontrar argumentos dizendo, não, mas eu só acredito naquilo que eu posso palpar, né? Aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso comprovar. E nós vamos ver que tanto Deus, que é o Criador de todas as coisas, não pode ser provado dessa maneira, não pode ser colocado num tubo de ensaio, não pode ser, então, pela ciência, comprovado. Então eles vão dizer, então, você está argumentando que Deus, olha lá, a ciência já provou que Deus não existe? Como assim você provou? Esse é um argumento falso, uma falácia. Como é que você provou isso? Da mesma maneira que nós também não vamos querer explicar para ele que não, Deus existe, porque olha só, nós vamos falar hoje sobre o DNA. Você sabia que o DNA é uma coisa extraordinária? O DNA tem algo dentro dele ali, os códigos genéticos são assim, extraordinários. Mas como é que você vai colocar, por exemplo, uma afirmação dessa como um ponto para nós conversarmos? Deus já foi provado. Como é que você provou então que Deus não existe? Não. Então me prova ao contrário, prova que Deus existe, né? Prove que Deus existe. Nós vamos então hoje aqui observar alguns argumentos que a ciência tenta criar e que nós muitas vezes falamos isso aí, inclusive corrobora para a existência de Deus. E uma tentativa também humana de dizer, não, está vendo como isso tudo é acaso? Caminhando aqui, quem pode abrir aí, versículo 1 do Salmo 14, está pequenininho ali, talvez você não enxergue. Salmo 14, 1. O naturalismo é a crença de que só a matéria existe. É a raiz por detrás, a raiz por detrás dessa frase. Vamos examinar se ela existe ao próprio teste que impõe a fé. Nós vamos ver de fato se essa indagação, essa afirmação, ela é real. Vamos lá. Quem pode ler no Salmo 14, eu pedi versículo 1, por favor. O nécio, quem tem uma outra versão aí? O insensato diz no seu coração não há Deus. Essa é uma afirmação das Escrituras, mas vamos caminhar. O que é o naturalismo? A definição: o naturalismo é a crença de que as causas naturais são suficientes para explicar tudo o que existe. Nada além da matéria é real. Então, por isso que a afirmação lá atrás foi provado que Deus não existe, que Deus não é matéria. Essa é uma tentativa deles afirmarem, então Deus não pode existir. Mas nós vamos ver que há um furo, e podemos afirmar vários furos, mas um furo só pode esvaziar esse balão, dessa tentativa de colocar o homem como um ser que tudo que é real é material, e que precisa ser material para existir. Olha só o que nós temos aqui. Reduz o conhecimento ao que pode ser medido pelos 5 sentidos. Só reconhece como método válido a ciência empírica. Ou seja, tem que comprovar. Descarta de partida alma, anjos, milagres e o próprio Deus.
Porque isso você não pode, como é que você vai comprovar isso? Como é que você vai estudar sobre isso? Costuma se apresentar como neutro, mas é na verdade uma posição de fé. Esse é um ponto interessante, né? Hoje, quando nós falamos a respeito de fé, nós temos que perguntar, que tipo de fé você está falando? Como é que você define o que você está crendo? Porque nós vamos ver aqui que crer no naturalismo materialista, esse naturalismo que explica todas as coisas por meio daquilo que é real, é uma fé. Ele crê naquilo. E nós vamos então apresentar argumentos que vai colocar em xeque essa tentativa de dizer, não, eu sou bem racional, eu só acredito naquelas coisas reais. Mas como assim? Reais. Para o materialista ele vai dizer, real é tudo aquilo que eu posso palpar. Certo? Se não tiver isso, eu não acredito. Então, esse é o pensamento. A criação já é revelação de Deus, revelação geral. O naturalismo não enxerga um universo neutro. Ele suprime que a própria natureza, ele suprime o que a própria natureza testemunha. Quem lembra do versículo bíblico? Os céus e a terra... Está na sua Bíblia assim? Proclama o quê? A glória de Deus. E essa declaração para o naturalista vai dizer, não, o céu sempre existiu. A terra sempre existiu. Essas coisas que você está argumentando aí, que Deus que fez, não, isso não é assim não. O mundo sempre existiu. E é justamente aqui que nós vamos encontrar alguns detalhes importantes. Romanos 1:20, está pequenininho, né? Romanos 1:20, quem pode ler, por favor? Notem só a afirmação do apóstolo Paulo. Os atributos invisíveis de Deus, ou seja, nós não podemos comprovar como é que Deus é se ele é espírito. Nós não podemos dizer assim, você vai encontrar Deus assim, se você marcar uma hora, ele vai chegar aqui. Ela pensa, não, peraí, ele vai vir presencial? Não, então não acredito. Agora notem que as escrituras estão apontando. Os seus atributos, nós podemos encontrar, o seu eterno poder, a sua divindade, tornam-se claramente visíveis naquilo que foi criado por ele. E nós vamos entrar então a respeito desse aspecto em algo que é o choque de um naturalista. Ele vai dizer, não, mas espera aí, eu não acredito assim. Eu tenho uma explicação para isso, que você está me dizendo que você crê num Deus que criou todas as coisas. Eu vejo os céus, a terra, mas eu não creio nisso. E nós podemos aplicar esses conceitos, a criação revelando a grandeza de Deus, de maneira muito clara. Nós vamos ver argumentos aqui, como a palavra de Deus está dizendo, que Deus criou todas essas coisas manifestando sua glória. Pensando aqui, né? A gente tem uma relação com a criação muito limitada. Mas, por exemplo, quando um ser humano cria algo e ele se torna o artista daquilo que foi produzido, é reflexo da sua capacidade artística, criativa, talvez, inclusive, revelando o seu talento que é particular àquela pessoa. Então, por exemplo, tem alguém aqui que
me lembrei do Márcio. Alguém já foi, eu morro de vontade, em Roma? Quem já foi em Roma aqui? Alguém já foi? O Márcio me contou, já foi. Tem um filho que mora lá na Suécia, né? Ele foi lá perto, foi passear. Eu morro de vontade de ver aquelas grandes... O Coliseu, eu tenho um pouco de... Como que eu posso dizer? Desejo e ao mesmo tempo o coração apertado. Falei, nossa, tanto crente foi morto aqui. Mas aquelas obras lindas, esculpidas no mármore. Você quer ver uma outra coisa? Vou confessar para vocês. A Basílica de São Pedro é feia? A motivação que ela foi construída parece com alguns templos, que inclusive que se encontra lá em São Paulo, né? Salomão. Porque no caso lá em Roma é católico. Aqui no Brasil é chamado de evangélico. Então a motivação é parecida. Mas se você for lá conhecer a Basílica de São Pedro e ver aqueles vitrais, ver aquela obra toda construída, aqueles artistas, Leonardo da Vinci, gente que preparou coisas assim belíssimas, você vai chegar a uma conclusão. Qual conclusão que você vai notar? Nossa, como isso é belo. E como pode um ser humano ter essa capacidade criativa, essa habilidade de criar? E o que nós fazemos com isso? Eu, pelo menos, digo, nossa, como é que eu não passei na fila, né, da habilidade cultural, ou cultural não, artística. A palavra é essa, artística como esses homens, meu Deus do céu. Para fazer um ser humano eu faço um palitinho, com a bolinha em cima, né? E alguém aqui vai dizer, não, mas eu faço bem melhor. Agora, como é que pode alguém que tem essa capacidade e nós reconhecemos que essa pessoa é distinta dos demais? Afinal de contas, fazer os vitrais, fazer a própria Capela Sistina, tudo isso evidencia que aqueles homens talentosíssimos possuíam algo extraordinário. E nós contemplamos isso. Agora, as Escrituras afirmam que Deus criou os céus e a terra. Para um cristão, quando ele vê um céu como hoje, bonito, hein? De julho. Para quem viu o dia de ontem, como é que estava o dia ontem? Estava igual ao hino hoje, Felipe. Cinza. E ver um dia como hoje, você vê o céu sem uma nuvem nenhuma. Para nós remete a quem? Ao Criador. Mas aquele que nega a existência de Deus, ele tem que lutar contra fatos, ele dizendo, não, olha, isso aí é um... Nós vamos ver alguns argumentos deles aqui. Percebem isso? Então é uma relação que acaba caindo no descrédito quando eles afirmam algumas questões. Mas vocês acreditam na Bíblia como revelação de Deus? Sim, porque nós temos argumentos para dizer que ela é verdadeira. Temos argumentos. Caminhando. Uma afirmação que se autodestrói. É impossível conhecer verdadeiramente. Só a ciência é caminho para a verdade. Essa frase é autorrefutável. Ela mesma não é uma afirmação científica e sim filosófica, o que a torna, pelo seu próprio critério, algo que não se pode conhecer. É impossível conhecer verdadeiramente. Só a ciência é o caminho para a verdade. Aqui tem algumas questões que nós vamos mostrar um gráfico, deixa eu ver se é no próximo. Isso. Que nós vamos ver indagações como essas. Você já encontrou alguém que fala assim, não, para mim tudo tem que ser explicado pela ciência? Você já encontrou alguém assim? Que idolatra a ciência. Nós não desprezamos a ciência, mas há uma idolatria da ciência. Até eu vou explicar esse ponto que eu acho bem interessante com o contexto da história da humanidade. Como isso foi, digamos assim, ganhando casca e se perpetuando na sociedade. E nós cristãos
Não somos do outro lado, dizer, não, a ciência não. Não, pelo contrário. Mas notem aqui, palavras são inúteis. Um materialista, ele despreza um pensamento, ele despreza o poder das palavras, ele despreza a filosofia, por exemplo. Não é isso, Felipe? Quando nós pensamos que alguém que precisa ter algo material para se apegar, e algo que ele pode falar assim, não, eu vi a experimentação, dá certo, é assim, só assim eu creio, ele vai ter muitas dificuldades para conviver diante das nossas demandas. O mundo material é tudo o que existe. Só um detalhe, né, que faz um parênteses. Imagine você se você fosse um naturalista. O seu coração pensasse só nas coisas que são materiais, que existem. Qual é o tipo de cosmovisão? Quem lembra o que é cosmovisão? Lembra o óculos do Paulo? Vocês não... Aí, ó, tem que lembrar, né? Do óculos que o presbítero Paulo me emprestou. Aquele óculos que ele utiliza tem um grau certinho para atender as demandas do Paulo, não é isso? Cada um de nós usamos uma lente. Conforme nós vamos ler o quê? O mundo à nossa volta. Se você fosse um naturalista, que só crê em coisas materiais, você se importa com a palavra para você, pecado? Você se importa com a palavra inferno? Vou pegar mais pesado. Moral. Moral é material? Ué, mas que isso é? Está formando um bicho aqui, hein? Perceba que nós estamos falando a respeito de valores que tantas vezes a sociedade não para, eu sou naturalista. Ninguém fala assim. Mas os pressupostos, a base do pensamento dela está por detrás disso. Como, por exemplo, Paulinho, não, o meu viver é hoje. O que importa para mim é hoje. E pronto. Essa pessoa, ela está declarando algo que tem relação com esse existir apenas aqui e agora. Ah, ela pode discordar de algumas questões, mas nós estamos falando a respeito de pegar a lente emprestada de um naturalista e colocar na pessoa e dizer assim, opa, você está respondendo igual ao naturalista, não importa o dia de amanhã, não importa nada além desta vida, porque você só crê que você é pó, partícula, e volta a partícula para o lugar dela e pronto, acabou. Percebe como isso é muito mais prático do que nós imaginamos? Provérbios 1:7. Quem lê para nós, por favor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Outra frase muito autodestrutiva. Só a ciência gera conhecimento. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Nem todas as coisas a ciência vai conseguir comprovar dentro de um local onde se faz a experimentação, a observação, para encontrar respostas. Então são afirmações que elas mesmas não se sustentam. E nós temos esses efeitos duradouros, tantas vezes na sociedade. Olha só que interessante isso daqui. Um breve panorama histórico. Período, fontes de conhecimento. O que é verdade absoluta. Pré-moderno. Aqui está, desde os primórdios do ser humano, até o período que vai ser chamado aqui moderno, 1500 e
40, 30, que é justamente um período onde vai haver uma decisão pelas questões científicas. Olha só, que interessante, o ser humano como ele era. Quem que explicava, por exemplo, uma tempestade cheia de trovões? No contexto, período pré-moderno. Deus, ou então, deuses. Observação, senso comum, a autoridade de quem está dizendo. Se a pessoa que é o rei falou isso, pronto, acabou. O que é verdade absoluta? Quem diz somente o que é de fato verdade absoluta? Deus ou os deuses? Por exemplo, um faraó era o quê? Era o quê? Isso, ele não era só um rei. Ele era colocado numa posição de um Deus. É um exemplo que você vai ter de uma afirmação de um homem desse, Tutankhamon lá, segundo, terceiro, ele vai ser considerado, não, quem disse foi o nosso faraó, numa condição de um pedestal de Deus. Tem um detalhe importante aqui, que às vezes a gente fica pensando assim, está vendo, nessa época que era boa, porque eles acreditavam em Deus, né? Então essa época aqui que era boa. Você vai ver que não bate com o que nós pensamos. Você quer ver um detalhe? Período moderno. Quando o homem foi colocado no centro para responder às demandas de tudo que está à sua volta. Lembra daquele homem vituperado? Colocado assim, aquele desenho assim, aquela mão estendida assim, colocando uma bola em volta. Aquela bola representa aquele círculo, né? Aquele círculo representa o homem aonde? No centro. Então o Deus e os deuses foram deixados de lado. Mas aí você pensa, então isso não foi bom não, porque colocou o homem. Depende. Por exemplo, quando o período pré-moderno tinha uma grande tempestade, você acha que todas as pessoas diziam, olha, Deus que pode parar essa chuva, e Deus está dando ordem no cosmos, e todas as coisas acontecem com as leis naturais que Ele estabeleceu? Esse é um pensamento cristão, judaico-cristão. Mas estava cheio de pessoas crendo que quando acontecia, e até hoje acontece, né, aqueles trovões terríveis. A última vez que eu experimentei um trovão, eu nunca tinha passado tanto medo, na verdade foi depois de 44 anos, foi no dia que eu cheguei na praia. Eu falei, não é possível que hoje eu vou morrer aqui. Literalmente vim para morrer na praia, Senhor. Mas a Gisele estava comigo. A gente chegou a falar para o rapaz da padaria, é comum acontecer isso aqui? Não, ixi, meu Deus, estou mais desesperado ainda. Mas quando vinha aquele relâmpago, as pessoas diziam, os gregos, os deuses estão nervosos, estão lutando entre si. E aí, eu pergunto para você, o avanço da ciência, desmistificando esse pensamento, foi bom ou foi ruim? Foi excelente, gente. Excelente. Perceba que nós temos muitos pontos em comum com o avanço científico. Algo que trouxe luzes para aqueles que estavam em densas trevas. Mas notem, a ciência que fez com que grande parte, deixa eu ver se está aqui na outra imagem, não, vou ter que citá-la aqui. A ciência que foi tão importante para o século XVI, Renascimento, tanta coisa boa, fez com que uma coisa boa, quem tem potencial de pegar uma coisa que Deus fez, que Deus deu,
e transformar em um objeto de destruição. Quem tem potencial para fazer isso? O ser humano. Ele pegou a ciência e, ao invés de usar a ciência como algo bom para ele, ele colocou a ciência, o cientificismo, num pedestal de adoração. Inclusive escolheu os seus sacerdotes. Quem sabe quem são? A Hillary diz assim: ciência, Deus, e os seus sacerdotes, essa corrente, esse enxame de cientistas que vivem por nome razão, cientificismo. Se isso não acontecer, eles morrem. Eles morrem lutando e se posicionando. A gente teve demonstrações vários séculos, mas nos últimos tempos nós temos visto isso mais. Essa necessidade de viver em sentido de uma afirmação científica. Olha só que interessante. Nós temos hoje um período chamado agora pós-moderno, que inclusive já foi desdobrado. Pós-moderno, observação e experimentação. Agora, observação, experiência, mistura dos três. Tanto da pré-moderno, moderno e pós-moderno. O que é verdade absoluta? Hoje, vamos pegar aqui onde eu parei. Moderno, observação e experimentação. A razão humana coletiva. Pós-moderno, observação e experimentação. Não há como saber com certeza. Hoje é uma afirmação categórica. Alguém diz assim: não, porque ele se identifica homem. Aí o que você fala para ele? Se você acha assim... Ninguém pergunta assim, não, peraí. Se nós formos... O que o seu documento... Você tem um documento de nascimento, tem não? O que o seu documento marca lá? Qual é a sexualidade? Nasceu o quê? Engraçado, ninguém fala assim, né, gente, hoje? A pessoa fala assim, não, eu me vejo, não é assim? Eu me vejo, eu me identifico. Aí que a pessoa tem que responder? Nós temos que responder, bacana, hein? Beleza. Tá certo. Cuidado, exatamente. Cuidado onde você diz e responde. Por quê? Porque nós vivemos hoje um período que a relação de uma afirmação categórica, hoje cada vez é diminuída. Tudo está relacionado ao relativo. Relativo a qual perspectiva que você está dizendo isso? E quando nós falamos sobre isso, se esvazia o que, meus irmãos? Esse aqui representa qual termo que a gente poderia definir isso aqui? A verdade. Se você diminui a verdade, você coloca... Como é que chama aquele cientista famoso? Tinha uma doença seríssima. Stephen Hawking, exatamente. Se o Stephen Hawking disse, então é porque, de fato, o universo não foi formado por um Criador. Como diz ele, fé é para se apegar a alguém que quer dar desculpas. Porque nós vemos uma sociedade que colocou o cientificismo numa prateleira que ela é local, não de homem, mas apenas de Deus. Mas a idolatria desse cientificismo fez com que a sociedade agora dissesse, não, mas já foi provado na ciência. Quem confia na ciência cegamente? Você já fez dieta, Eleni? 2010, lendo os malefícios dos ovos? Quem já viu? Quantas vezes ela já mudou? Mas não é possível. Vocês já viram isso também? Que bom. Como é que pode nós idolatrarmos algo que é passível de mudança?
Estou dando um exemplo para você. Não vou nem polemizar das vacinas. Não vou nem polemizar. Você pega o ovo. O ovo. E você diz, a ciência diz, 2010, pode comer, Machado. Faz a sua dieta. Daqui a pouco, 2009. Novos estudos apontam para desdobramentos assim no organismo. E aí? Né? É só para você perceber que esse castelo de areia, onde foi colocado o cientificismo, ele não se sustenta. Por quê? Porque nós temos justamente a palavra de Malaquias 3:6. O único que é imutável. Quem pode ler o versículo todo, por favor? Deixa esse versículo, por favor. Notem a palavra. Porque eu, o Senhor... Quem já mudou bastante com o seu tempo de vida aí? Eu já gostei de xadrez, deixei de gostar. Eu hoje sou apaixonado. E quando fala que é festa junina, eu fico bravo. Eu já pensei em parar de jogar futebol, que já estava velho. Hoje estou conformado que não sou tão velho assim. Estou tentando de novo e estou apanhando, porque é difícil. Como é que a gente muda? Porque é natural da nossa estrutura. Nós fomos criados. E se nós fomos criados, há uma relação direta que nós não somos os criadores. Nós fomos criados, mutáveis, mudamos. Deus nos deu essa graça de avaliarmos, observarmos. E a maior mudança que o Senhor faz em nós é uma mudança sobrenatural, que o Senhor santifica o nosso coração todos os dias. Nós progredimos no Evangelho. Agora, a palavra do Senhor diz para Jacó, olha lá, quem são os filhos de Jacó? Quem são? Isso, amém, irmão. Você é reformado. Os filhos de Jacó é o povo de Deus. Em quais gerações? Todas. No Antigo Testamento ele se revelou uma nação específica. Mas tinha gente de fora que, inclusive, foi chamado para pertencer ao povo de Deus? Sim. Então aqui é uma palavra para o povo de Deus. O Senhor não muda. Por que ele não muda? Porque aquilo que ele declarou, que ele pensou sobre nós, não muda. E o que ele também estabeleceu como leis naturais, também não mudam. E ele dá essa graça para que nós observemos que ele é de fato imutável. Não é como o homem que pode ser influenciado por demandas internas e externas. Caminhando. Se Deus não criou, quem ou o que criou? E aqui as 4 leis, os 4 pilares de um naturalista. Se Deus não criou, quem ou o que criou? Você pode perguntar. Ele vai responder. A tentativa é: o universo sempre existiu. O universo sempre existiu. Está vendo as coisas que estão aqui? Nunca teve começo. Até 1929, os cientistas, grande parte, acreditavam assim. A ciência é boa, André. Eu pergunto para você, quem está do lado da verdade? Quem são? Os crentes, os cristãos, sim ou não? Você vai ter medo de descoberta científica? Quem vai ter medo aqui? Não. Nós estamos do lado da verdade. Em 1929, o primeiro nome dele me foge aqui. Coloquei só o sobrenome dele, Hubble. Não sei se é assim a pronúncia. Ele fez uma investigação lá no espaço.
E ele percebeu que cada vez que ele notava uma galáxia, ela ficava mais avermelhada e mais estendida, mais longe. Primeiro, Éder Hubble. Muito bem, Eduardo. O Éder Hubble, aí ele descobriu o seguinte, ele é um cientista. O mundo está em constante alargamento, expansão. Opa! Aí os crentes pensam, mas o que isso tem a ver? Aí ele apontou, se ele está em contínua expansão, é porque teve um momento que houve o primeiro start. E aí ele faz o processo reverso. Se você for encolhendo, então, esse universo expandido, você vai ter a origem dele. Muito menor em termos de estrutura galaxial. E tudo isso, então, agora foi desconstruído. Como é que pode o mundo, o universo, ser o mesmo por séculos? Não é. Aí o pessoal falou assim, então a gente vai ter que colocar outra afirmação, que essa aí já foi refutada. E perceba um detalhe, a gente é de uma geração que agora para nós 5 anos é muito tempo já, né? Século XX nós estamos falando, que isso foi confirmado. O universo está se expandindo, então ele teve uma origem. Então não é do jeito que está aqui agora, está cada vez, digamos assim, tendo os seus efeitos. Perceba que essa é uma tentativa que foi refutada. Segundo aspecto, essa aqui então eu acho bem viajada. Um multiverso infinito requer um gerador de multiverso eterno e incriado. Ou seja, eu sempre digo isso, tem algumas afirmações cientificistas, o naturalismo é uma, que precisa ter mais fé do que qualquer coisa para você de fato acreditar num negócio desse. Não pode ser igual a nossa fé, porque a nossa fé não é nossa, certo, irmãos? Quem colocou fé no seu coração? Então ela é presente. Nunca compare a sua fé, até mais fácil ter fé em Deus. Não. Qual fé que você está falando? A salvadora? Essa fé é dádiva de Deus na sua vida, na nossa vida. Mas é mais fácil acreditar em outras coisas, né, que você fala, não é possível um negócio desse. Tem que ter muita fé para pensar desse jeito. E eles pensam em um multiverso que vai sendo forjado, mas que não foi criado. Mas como é que pode isso? Eu tenho uma palavra que define bem isso, viagem. Né? Bem viajado. Mas o terceiro que eu gosto bastante. Leis naturais criam por si. Opa! Você sabia que tem leis estabelecidas para tudo nesse universo? Hoje é 26 de julho. Ó, Michel, talvez aconteça algo diferente aqui. Se eu soltar essas folhas, ela vai flutuar ou ela vai descer? Por que isso acontece? Porque quem estabeleceu a lei da gravidade? Aí eles acreditam que as leis naturais criam por si. Então quer dizer, não pode ter alguém fora desse contexto que criou, porque senão nega o pensamento deles. Matemática tem lei? Tem. Então vamos lá, Gustavo, eu sou bom de matemática. Tomar até água. Ó, as leis naturais criam por si, certo? Gustavo, você vai me responder. Não, eu vou te afirmar, tá? Porque essa conta é muito difícil. 2 mais 2
É 4, Gustavo? Tá certo? Vê se tem 4 moedas no seu bolso. Ué, porque se as leis naturais criam por si, se eu falar uma lei dessa que 2 mais 2 é 4, tem que produzir 4 moedas no seu bolso aí. Se a lei tem poder para criar, se ela tem poder para produzir alguma coisa, como é que a lei vai produzir alguma coisa? Tem que ter uma mente pensante que colocou todas as coisas estabelecidas de uma maneira padronizada e que tem toda a lógica. A lei não pode produzir nada. A lei é algo que está estabelecido. Mas para um naturalista, não. É o seguinte, ó, se não tem Deus, eu tenho como explicar para você. E uma delas é a tentativa de colocar essas leis naturais. Essa daqui eu adoro. Expressão, né? Modo de dizer. Quem já viu algum... Eu nunca vi nenhuma pessoa que você fala, esse aqui... Físico, tem alguém que é físico aqui nessa igreja? Só o miserável do Lucas, né? Mas ainda a gente não considera ele da igreja, né, Machado? Deixa ele. Todo mundo que vai falar chique hoje fala assim, ó, esses doutores, eu estou estudando a física quântica. Misericórdia. Quando fala isso, você fala, nossa, esse é bom mesmo, né? Olha lá, ó. Um amontoado de teorias quânticas. Toda hipótese, no fundo, propõe algo eterno e autoexistente. Só troca o nome de Deus. A física quântica, é claro que pode ser estudada hoje, cada vez mais, né? Temos cientistas brilhantes, físicos. Mas é uma tentativa de se colocar uma resposta que não vai ser comprovada em teorias que parecem mais assuntos filosóficos. Porque a própria física quântica não é algo que você vai conseguir comprovar de maneira, muitas vezes, como pelo menos nós temos hoje o avanço científico, como eles dizem. É uma tentativa de você mapear, passar por cima. É uma tentativa de você explicar aquilo que não se explica. Gênesis 1:1, versículo mais conhecido no Antigo Testamento. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Um ponto que é importante aqui para você e para mim é, não pegue uma pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus, porque eu acredito que toda coisa já existiu. Sinceramente, de coração para você, amado irmão, se alguém argumenta com você, ouça ele. Ouça ela. Coisa mais difícil é ele parar para conversar com você. E você pode dizer, como é que você pensa? Apresente o que você está pensando. Utilize dos versículos bíblicos para responder, não dizer, a Bíblia diz assim, você tem que crer. Não, diz assim, olha só que interessante. A Bíblia diz que no princípio, essa palavra aí, ela é mal interpretada na língua portuguesa. Porque a ideia do versículo é o seguinte, quando Deus cria o tempo, Ele criou os céus e a terra. Entendem isso? Ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Fica pensando assim, ó, no começo Deus criou céu e terra. E essa é a interpretação do versículo que nós estamos lendo lá, certo? Mas qual é a ideia do original? O princípio ali aponta para tempo. Quem criou o Cronos? Deus. Porque ele está fora do Cronos. E somente alguém que é todo-poderoso, pensante e criativo, poderia criar o tempo. E aí também é onde a gente sempre explica, né? Nossos cabelos vão caindo,
nós vamos ficando envelhecidos e não tem jeito. Elas estão apontando para um fim, início e fim, dizendo que esse mundo não é cíclico. Começa aqui, volta de novo. Aí volta de novo. Nós estamos caminhando de maneira regular, direcionada, proposital, para nós nos encontrarmos com o Criador. Olha que argumento. Pode dizer que não crê. Vamos falar real. A pessoa vai, não creio. Mas que é algo sustentado de maneira lógica, é. Tanto é, eu sempre convido você a conhecer. O Luciano ultimamente deu uma crítica a ele, e não precisa ser ia falar o nome dele, me fugiu. Da teoria do design inteligente, que me ajuda. O mais famoso dele é o Eberlin. De vez em quando o Eberlin dá umas vaciladas. Ele não é perfeito. Mas vai ver a teoria do design inteligente. Gente, que coisa mais extraordinária. Quem lembra do Adalto Lourenço? Quem já assistiu uma palestra do Adalto Lourenço no YouTube? Levanta a mão, por favor. Irmãos, ele morreu. Infelizmente, nós não vamos ter mais novas, palestras. Quando ele esteve na Central de Uberaba, né? E foi quando eu me converti, bem no início, e ele contou o testemunho dele, que ele era um ateu, né? Um cientista ateu, e ele estudando o suposto início da criação, como que seria, como que o mundo surgiu, e ele estudava, e ele ficava inconformado porque ele não encontrava nenhuma resposta. E aí até que, por fim, ele se rendeu e ele falou assim, é impossível que as coisas que são que eu vejo que foram criadas, que não teve um criador, que não teve um Deus que criou todas as coisas, porque ele falava que não existia resposta científica, né? Uhum. Mas aí até as palestras dele, que foi sobre Gênesis, a Arca de Noé, como as espécies dos animais foram desenvolvendo, é maravilhoso. E eu acho que deve ter sobre a criação, como as placas tectônicas. Isso. É maravilhoso. Tudo se explica assim. Por exemplo, é muito comum você encontrar um crente do século XX dizendo assim, não, nunca houve dinossauro. Ô irmão, ô irmã, tá certo que a gente não coloca a ciência no pedestal, mas negar o óbvio... Nós não negamos aquilo que nós sabemos que foi comprovado. Como, por exemplo, Deus colocou os animais na arca, certo? Foi na arca, não foi singular, é plural não, é singular. Como é que cabe elefante dentro de uma arca, Roger? Isso, irmão, desse tamanhozinho. Um pouquinho maior, né? O Adalto explica isso, eu acho maravilhoso. Eu aprendi com ele. Olha, irmão, vocês são tão pensantes. Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Colocou filhotes. Por que carregar um elefante de 50 anos se ele pode levar um de 5? Não é brilhante? Eu acho brilhante. O Adalto Lourenço está disponível. Ele morreu, mas as palavras falam ainda, né? É um testemunho para a glória de Deus da vida dele. YouTube. Eu recomendo você, porque tem gente que vai dar esse assunto, não me interessa de jeito nenhum. Olha, é bom você sempre ficar atento, que de repente você vai ter uma confrontação. Mas para quem interessar, assiste todas dele. Um servo, homem de Deus assim, brilhante. A teoria do design inteligente continua hoje com alguns irmãos e irmãs que são físicos, químicos, biólogos, e defendem, tem um americano que me foge o nome, que ele... É o Daniel Lenny Craig. E desconstruiu, como é que é o termo? Da caixa do... Abrindo a caixa de... hoje eu estou ruim, da seleção natural, o Charles Darwin. Ele fala a respeito das falhas do pensamento de Darwin.
É claro que hoje isso é muito comum, né, André? Temos muita gente comentando sobre alguns fatos, e a gente nota isso. Mas no contexto acadêmico é quase assim. Por exemplo, os seus filhos não vão ser instruídos nas escolas regulares que Deus criou todas as coisas. Quem vai criar esse ensino para ele? A professora da escola dele? Não, irmãos. Você vai ter que trabalhar lá na sua casa e de maneira bíblica, pedagógica, ensinar para ele. Fala, Débora. Eu até compartilhei com os adolescentes que eu cresci na igreja praticamente, né? Eu comecei aí com 6, 7 anos. Mas porque eu estudei sempre em escola pública, então eu sempre aprendi dessa maneira. E eu sempre falei que o homem era um animal. E eu acho que eu já estava com uns 16, 17, e aí um dia um amigo da igreja olhou para mim e falou assim, mas não é não. A gente não foi criado por Deus como homem. E aí, assim, naquele momento eu falei, gente, eu falei isso a vida inteira. Eu sempre falei, mas eu via na igreja diferente, só que eu acho que eu nem percebia, né, que eu estava reproduzindo. Mas estava lá na minha mente essa informação e foi passando, eu sempre falava aquilo. Quando nós observamos essas afirmações, elas têm um poder de fazer assim, ó, capturar a mente. E isso é ensinado ao longo. Você passa no Fundamental 1, no Fundamental 2, revê, e no ensino médio, confirma. Aí você fala, não, pronto. Né? Essa relação de você ter sempre uma fala, que é uma falácia, sendo afirmada. Por exemplo, reduzir ao homem que ele é racional. Nós somos racionais? Claro, sim. Mas você é só a razão? Deus criou o homem o quê? Deus criou você à imagem e semelhança dele. Racional é só você que faz conta. Você fala assim, então se matar uma vítima, uma pessoa que não é meu parente, mas está do meu lado e for inocente, está tudo bem. A razão tenta muitas vezes dizer, não, eu não tenho outras características. E nós somos seres relacionais, porque Deus é um Deus relacional. Por exemplo, tem gente que se doa para ir lá na Venezuela. Vocês já viram isso? Tem umas equipes que são, até uma equipe americana, que eles são especialistas. A maioria é voluntário, para entrar nos escombros. Eles têm treinamento, tem um nome, tatu, alguma coisa assim. Me explica que a razão isso. Porque eles fazem o cálculo, que não vai cair. Não, porque o ser humano não é só a razão. Eles já têm um ser humano lá embaixo, eu posso encontrar uma criança viva. Ele é muito mais do que só a razão. Perceba que essa desconstrução da imagem de Deus no ser humano, ela rouba de nós características que desde criança nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós somos seres que amamos, nos relacionamos, e não só um homo sapiens, né? Uma relação reduzida, uma caricatura. Para nós terminarmos, a informação exige uma mente. Eu gosto dessa daqui. A informação exige uma mente. O argumento. Informação exige um emissor, um receptor e um meio de comunicação. Nenhuma máquina, código ou molécula jamais foi observada produzindo informação sem uma mente por trás. E aqui ela vai dar o exemplo mais fantástico do ser humano, que é o DNA. Quem gosta de informática, tecnologia? Olha lá o Felipe. Felipe, me dá um exemplo aqui. Qual um tipo de invento legal aí que a gente usa toda hora? Sei lá, como é que a gente poderia citar? Celular. O celular foi achado do nada? Mas, por exemplo, existem, eu não tenho agora toda a informação, porque, na verdade, nessa área não tem nenhuma, viu, Gustavo? Mas eu imagino que ela obedece códigos. Certo ou não? Códigos. Quem estabeleceu os códigos? O ser humano.
Demorou quantos séculos para descobrir? Mas descobriu, certo? Mas foi criado por uma mente que está por detrás. Isso é uma lógica. Alguém criou, por isso que chegamos nessa facilidade que nós temos hoje. Hoje a gente conversa vendo a pessoa. Você já pensou, Paulo, que lá quando você estava na sua juventude, mandava carta para Ed? Não, vocês moravam próximos, né? Ia ter uma facilidade dessa? A pessoa vai ver a pessoa conversando ali, ó, sem pagar pela ligação ainda. Que privilégio, hein, Heitor? Que isso, hein? Quem que criou isso? Uma mente por detrás. Agora, olha só o problema do naturalista. Nós estamos falando de um produto. Agora, é o ser humano. O DNA carrega informação. O DNA do ser humano carrega ali, se pegar o DNA, tem ali informações complexas sobre o ser humano. Um DNA. Essa informação genética. Logo, como pode um DNA que ainda não é um cérebro, ou seja, um ser humano formado, ser uma fonte de informação? O ponto cego do naturalismo. O naturalismo não tem categoria para uma mente externa à matéria. Por isso, para não recorrer a Deus, alguns cientistas preferem apostar em mentes alienígenas. O problema é apenas empurrado por debaixo do tapete. A mente, para um naturalista, tem que ser algo aqui presente. Não pode ter algo fora, que foi criado fora daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então eles caem numa situação por demais difícil. Como responder a isso? E até, como mencionei aqui, até alienígenas são colocados no contexto aqui, né? Agora vamos para um versículo fantástico, João 1:1 e versículo 3. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e depois o verso 3. Por favor, quem pode ler? Interessantíssimo, né? Quanto mais nós estudamos a respeito dessa palavra verbo, que no original é logos. E a palavra logos no grego, ela tem uma aplicação, um sentido fantástico. Palavra que nós sempre utilizamos, mas não só, ela dá origem a todo tipo de ordem de pensamentos. Não é isso, Felipe? Você que gosta tanto de falar sobre o logos, essa relação de que o logos não é só a palavra de Deus, é a mente pensante de Deus, que, interessante, parece que eu já vi esse versículo em algum lugar na Bíblia. Volta novamente no versículo 1. Você já viu esse versículo em outro lugar? Vamos ler? No princípio... Parece que nós lemos hoje em algum lugar esse versículo. Onde foi? Gênesis 1:1. Qual é o primeiro versículo que João coloca para responder à criação pensante de Deus sobre todas as coisas? O Logos. Gênesis 1:1, no princípio. E agora ele responde, no princípio era o verbo, o Logos. E o Logos, o verbo, estava com Deus e o verbo é Deus, era Deus. Ali não é apenas a palavra, é o próprio ser pensante, criativo, extraordinário que é o Senhor das nossas vidas e Criador dos céus e da terra, que colocou ordem. Essa é uma palavra fantástica de nós pensarmos. Deus colocou ordem no universo. Por que você acorda, você vê aquela cama, você acorda com preguiça, mas você vê aquela bagunça, deixa eu arrumar isso aqui. Deus nos fez imagem e semelhança, Ele é um Deus de ordem. Nós ensinamos lá para os meninos do 6º ano. Deus é um Deus de ordem.
Como é que você vai ser? Você pode perceber que quando a gente faz a caricatura do diabo, é sempre alguém só nervoso, alguma coisa assim. Mas o diabo, a desconstrução, é uma tentativa de tirar a ordem. Como é impressionante isso. E essa ordem em todas as esferas. O homem, casal, relação, irmãos, família. Ele tenta destabilizar a ordem que Deus colocou. E quem é o principal promotor da desordem? O ser humano. Porque quem pecou foi o diabo? Foi o homem. E o homem promoveu a desordem por meio do pecado. O diabo é um agente que vai lá para jogar mais lenha na fogueira. Mas o ser humano precisa dessa graça do Senhor de trazê-lo novamente à ordem. Pode perceber que essa graça de Deus sobre um homem convertido, só um detalhe aqui, é um homem responsável, presente dentro de casa, trabalhador, paga as suas contas. Não é uma imagem de alguém que você diz assim, é um crente de verdade? Então perceba que essa relação está ligada a essa característica maravilhosa, esse atributo de Deus. A ciência e fé amigas e não inimigas. Há muita afirmação, não, porque ciência e fé não combinam. Você sabia que 65% de ganhadores do prêmio Nobel foram cristãos? 65% cientistas cristãos, tementes ao Deus das Escrituras. Isso é extraordinário, é um número elevadíssimo. Essa característica de que alguém utiliza da graça de saber que Deus é real, verdadeiro, e busca o conhecimento científico, aprofundar, se tornar um pesquisador. O uso acadêmico para a glória de Deus. Mentira, nada além da matéria produz informação. Informações que são perigosas. Para nós terminarmos, a Hillary diz algo interessante. Ela sempre fala sobre o ruja. Reconheça a mensagem, identifique o naturalismo, identifique onde o naturalismo se disfarça. Em documentários, aulas, redes sociais. Lembra do mastigar, ver se está bom, engolir. Se não tiver bom, cospe. Você, deixa eu te falar, tem uma ideia por detrás disso daí. Nós temos que estar prontos a responder às indagações e ideologias que vão muitas vezes aos nossos filhos, para nós podermos justamente apresentar a mensagem correta. Use discernimento. Avalie que os processos naturais podem e não podem, o que podem e não podem fazer. Não confunda descrição com criação. Use discernimento. Justifique e argumente. Lembre-se, ciência e cristianismo são amigos históricos. Apresente os fatos com mansidão. Só a graça de Deus, porque a gente dá uma raiva de vez em quando, né? Não é possível que eu estou falando um negócio desse, né? Ateste com discussão, discipulado e oração. Converse, ensine a próxima geração e ore para que Deus abra os olhos dos que duvidam. Não seja você aquele ensoberbecido que diz, eu vou provar para você que você vai ter que reconhecer. Se você partir para esse campo, você já perdeu a disputa. Nós temos que ser instrumentos do Senhor como servos. Dizendo, Senhor, me ajude a trazer clareza para ele. Abre os olhos dele e dela. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós não estamos aqui para fazer uma disputa no Facebook, no Instagram, para quem está certo e provar que eles estão todos errados. Esse despertar da ciência, ela começou depois da Reforma Protestante. Isso é muito interessante a gente lembrar disso, que esse despertar Perfeito. aí. Eu gosto muito disso. Eu sempre digo isso, que a partir do momento que a fé começou a ser totalmente voltada para as Escrituras, o homem desenvolveu em todos os níveis.
né? Ela tira uma fé, pseudo-fé, naquilo que o outro crê, para aquilo que agora você tem, crendo naquilo que está diante de você. Isso é maravilhoso, de fato, ô Eduardo. Vamos terminar, meus irmãos. Nós temos aqui 4 motivos. Vamos ficar de pé? Petição, que o Senhor nos dê discernimento, para não sermos enganados pelas ideias que parecem sábias, mas se apoiam na própria natureza humana. Confessamos que Deus é transcendente e sobrenatural. Ele não pertence à natureza, a natureza pertence a Ele, e nós louvamos o Senhor por isso. Traga a sua confissão. A ciência não é o nosso Salvador. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tratamos a razão humana como autoridade suprema. Na dividida entre a razão humana e a palavra de Deus, eu fico a palavra de Deus. Mas como é que foi isso? Não sabemos. Deuteronômio 29, 29. E é maravilhosa essa resposta. As coisas que não estão encobertas, as que estão encobertas pertencem, e as que estão reveladas, a nós e aos nossos filhos. Não abram mão dos filhos, porque são herança do Senhor, para nós testemunharmos a eles, às novas gerações, que nós cremos nas Escrituras. Nós precisamos dialogar com este mundo aí fora. Nós precisamos dialogar com as demandas que eles vão trazer para dentro de casa. E não é só dizer, porque assim acabou, menino. Não, pelo contrário. Deus nos dê muita sabedoria e graça. Nós vamos orar. 2 Coríntios diz assim, levamos, a leitura aqui está com a alta versão. Levamos cativo todo pensamento para o tornar obediente a Cristo Jesus. Amém. Senhor, obrigado por esta manhã. Nós queremos cada dia mais aprender da Tua palavra, Senhor. Nós queremos cada dia mais termos um coração humilde, misericordioso e com muito discernimento, Senhor, para não permitirmos que as ideologias deste mundo, que tantas vezes são tão perigosas, sorrateiras, venha adentrar os nossos lares. Ajude-nos, ó Senhor, como servos que somos do Senhor, a termos um bom diálogo com os nossos filhos. Ajude a nós termos um bom diálogo com os nossos colegas de trabalho, Senhor. Que não haja em nós soberba, que não haja em nós, Senhor Jesus, a manifestação carnal, humana da nossa natureza, mas que o Teu Espírito nos use como servos do Senhor. Que o Senhor nos faça com que o diálogo com as pessoas que nos aproximam, que se aproximam de nós, seja útil para a Tua glória, Senhor. Que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para testemunhar da Tua palavra. Que nós tenhamos como objetivo de vida, Senhor, de fato, levar todos os pensamentos que temos, as dúvidas, cativos, submissos à Tua autoridade, Senhor. Sê conosco, que a Tua graça e o Teu poder estejam sobre cada família aqui presente. Capacita-nos a cada dia, Senhor, a vivermos nesse século como discípulos fiéis do Senhor. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Deus o abençoe, amado irmão, amada irmã. Até a noite, com a graça do Senhor Jesus.